Por trás de cada crime, há uma mente sombria e uma verdade que precisa ser descoberta. Nas terras montanhosas de Sinaloa, México, nasceu um homem que se tornaria uma lenda do crime internacional, Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera, conhecido mundialmente como El Chapo. Seu nome se tornou sinônimo de poder absoluto, violência implacável e uma capacidade quase mítica de escapar da justiça. Ele construiu um império de drogas avaliado em bilhões de dólares, rivalizando com fortunas de chefes de Estado. Mas o que realmente gravou seu nome na história foram suas fugas espetaculares de prisões de segurança máxima, que não apenas humilharam os governos do México e dos Estados Unidos, mas o transformaram em um fantasma, um inimigo público que parecia intocável. 2 vezes ele burlou a segurança máxima, desafiando a lei e a ordem, deixando para trás um rastro de corrupção, medo e sangue. Hoje, no arquivo criminoso do Arquivo Proibido, vamos mergulhar na saga completa de El Chapo. Desde suas raízes humildes nas montanhas de Badiraguato, passando por sua ascensão brutal no tráfico, as guerras sangrentas contra cartéis rivais, até as fugas que se tornaram material de lendas e sua eventual queda e condenação nos Estados Unidos. Preparem-se para a história do criminoso mais procurado do mundo, um verdadeiro arquivo da impunidade, do poder absoluto e de uma obsessão implacável. A história de El Chapo não é apenas a de um traficante. É um reflexo das condições socioeconômicas do México e da ascensão de uma narcocultura profunda. Para entender sua lenda, precisamos voltar às suas raízes. Infância na miséria, 1954. Joaquim Guzmán nasceu em 25 de dezembro de 1954, em La Tuna, um vilarejo remoto nas montanhas de Badiraguato, Sinaloa. A pobreza era extrema. Seu pai era um gomeiro, um agricultor de ópio, e ele próprio começou a plantar maconha e papoulas de ópio ainda criança para ajudar a sustentar a família. Sua educação formal não foi além do 3º ano do ensino fundamental. Repórteres que visitaram a região descreveram um ambiente onde o tráfico era a única rota de ascensão social. Um morador local, que preferiu o anonimato, uma vez descreveu: "Aqui, nascer pobre é uma condenação, mas se você é esperto e não tem medo de matar, o mundo do tráfico te abre as portas para o ouro e o poder." Os primeiros passos no crime organizado, anos 70 e 80. Nos anos 70, El Chapo começou a trabalhar para o notório Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como El Padrino, líder do poderoso Cartel de Guadalajara. Sua função inicial era a de piloto, transportando drogas em caminhões e aviões pequenos. Ele ganhou uma reputação por sua eficiência, lealdade e, principalmente, por sua brutalidade ao resolver problemas. Jornalistas investigativos como Malcolm Bate, em The Last Narco, detalham como Guzmán se destacou por sua capacidade de garantir que as drogas chegassem ao destino. Ele era implacável. Se um carregamento atrasava, ele mesmo resolvia o problema, e as soluções eram sempre violentas e definitivas, relatou um ex-agente da DEA. O surgimento do cartel de Sinaloa, 1988. Após a prisão de Félix Gallardo em 1989, o império do tráfico se fragmentou. El Chapo, junto com outros líderes como Ismael El Mayo Zambada, fundou o cartel de Sinaloa em 1988. Com sua sede de poder e talento para os negócios ilícitos, ele rapidamente transformou o cartel em uma das maiores e mais temidas organizações criminosas do mundo. Inovação e expansão. El Chapo foi um verdadeiro inovador no crime.
Ele foi um dos primeiros a utilizar túneis sofisticados na fronteira Eura-México para transportar drogas em larga escala, evitando a detecção aérea e terrestre. Alguns desses túneis tinham quilômetros de extensão, com iluminação e ventilação. Seu cartel controlava rotas de tráfico que se estendiam por 4 continentes, movimentando cocaína, maconha, metanfetamina e heroína. Sua fortuna pessoal foi estimada em bilhões de dólares, com a Forbes, inclusive, chegando a incluí-lo em sua lista de pessoas mais ricas do mundo em 2011, com uma fortuna de aproximadamente $1 bilhão. Com o poder e a riqueza, veio o status de inimigo público número 1. Em 1993, El Chapo foi pego pela primeira vez, mas essa não seria o fim de sua liberdade. Seria apenas o prelúdio para uma lenda: a guerra contra os Arellano Félix, anos 90. A ascensão meteórica do cartel de Sinaloa não veio sem um rastro de sangue. El Chapo travou uma guerra brutal contra o cartel de Tijuana, liderado pelos irmãos Arellano Félix. Essa guerra culminou em um tiroteio no aeroporto de Guadalajara em 24 de maio de 1993, onde o cardeal Juan Jesus Posadas Ocampo foi morto por engano. Esse evento, que chocou o México, forçou o governo a intensificar a caçada a Guzmán. A primeira prisão, junho de 1993. Pressionado pela atenção internacional, El Chapo foi capturado na Guatemala em junho de 1993 e rapidamente extraditado para o México. Ele foi enviado para a então moderníssima prisão de segurança máxima de Puente Grande, em Jalisco. Pensávamos que tínhamos o Chapo enjaulado para sempre, disse um ex-agente da PGR, Procuradoria-Geral da República Mexicana, em uma entrevista. Mas logo percebemos que ele estava transformando a prisão em seu quartel-general. O luxo e o comando na prisão, 1993 a 2001. Mesmo atrás das grades, El Chapo continuava a comandar seu império. Ele subornou guardas, diretores e funcionários. Tinha acesso a telefones via satélite, comida gourmet, visitas conjugais ilimitadas e até organizava festas com mariachis e prostitutas dentro da própria prisão. Ele tinha uma cela com televisão de plasma e internet. O jornalista investigativo Anabel Hernández, em seu livro Los Señores del Narco, detalha como El Chapo comprou a prisão inteira. Ele tinha um telefone celular entregue na cela todas as manhãs e devolvido à noite. Recebia seus advogados e chefes do cartel para reuniões diárias. A prisão era sua fortaleza particular, controlada de dentro para fora. A fuga mágica, de Puente Grande, e 19 de janeiro de 2001. Em 19 de janeiro de 2001, El Chapo executou sua primeira fuga espetacular. A versão oficial, amplamente contestada por muitos, é que ele se escondeu em um carrinho de lavanderia, subornando dezenas de funcionários. A operação envolveu cerca de 78 pessoas, incluindo o diretor da prisão, e foi avaliada em até $2.500.000 em subornos. Ele sumiu por 13 anos. Não foi um carrinho de lavanderia que tirou El Chapo de Puente Grande. Foi um exército de guardas corruptos e milhões de dólares, afirmou um relatório da DEA, desmentindo a versão oficial e apontando para a cumplicidade generalizada. O retorno ao poder, 2001 a 2014. Durante os 13 anos em que esteve foragido, El Chapo não apenas expandiu ainda mais o cartel de Sinaloa, mas consolidou sua imagem. Ele se tornou uma figura quase mítica, o homem mais procurado do México e um dos mais procurados pelo FBI e DEA do EUA. A lenda de El Chapo parecia indestrutível.
Sua recaptura seria uma vitória sem precedentes, mas sua audácia mais uma vez surpreenderia o mundo. A recaptura histórica, 22 de fevereiro de 2014. Em 22 de fevereiro de 2014, após anos de buscas intensas e coordenação entre agências americanas e mexicanas, El Chapo foi finalmente recapturado em Mazatlán, Sinaloa, em um condomínio à beira-mar. Foi uma vitória para os governos do México e dos EUA, que celebravam o que parecia ser o fim definitivo de sua lenda. Ele foi enviado para a prisão de segurança máxima de Altiplano, a prisão mais segura do México. Desta vez, não haveria fuga. Altiplano foi construída para ser impenetrável, declarou um alto funcionário do governo mexicano à imprensa na época, com uma confiança que logo se mostraria infundada. A fuga do século, 11 de julho de 2015. Apenas 17 meses depois, em 11 de julho de 2015, El Chapo protagonizou a fuga mais espetacular da história moderna. Ele escapou de sua cela de segurança máxima através de um túnel de 1.500 metros de extensão que começava no chão do chuveiro de sua cela e terminava em um cativeiro fora da prisão. O Procurador-Geral do México, na coletiva de imprensa, descreveu o túnel. Tinha cerca de 1,70 m de altura e 76 centímetros de largura, com iluminação, ventilação e até trilhos com uma motocicleta adaptada, que foi usada para retirar a terra e transportar o equipamento. A saída era uma escada que levava a uma casa recém-construída na zona rural. É uma obra de engenharia de nível profissional que demorou meses para ser construída, sem que ninguém percebesse. Jornalistas investigativos estimam que a construção do túnel custou entre 1 milhão e 5 milhões de dólares e que envolveu engenheiros, arquitetos e uma rede de centenas de cúmplices, tanto dentro quanto fora da prisão. A corrupção se estendia do operário que cavava o túnel ao guarda que fazia vista grossa, disse um analista de segurança, a humilhação e a caçada global. A fuga de Altiplano foi uma humilhação internacional para o governo mexicano e americano. El Chapo se tornou o homem mais procurado do mundo novamente, com uma recompensa de 5 milhões de dólares oferecida pelos EUA. A lenda de El Chapo parecia indestrutível, mas sua ostentação e erros no final o levariam a uma prisão sem volta, nas mãos de um sistema de justiça que ele não poderia comprar. A última captura, 8 de janeiro de 2016. Em 8 de janeiro de 2016, após 6 meses foragido, El Chapo foi recapturado em Los Mochis, Sinaloa, após um tiroteio intenso com a Marinha Mexicana. Um de seus maiores erros foi ter tentado fazer um filme sobre sua própria vida, encontrando-se com o famoso ator Sean Penn e a atriz Kate Del Castillo, o que facilitou seu rastreamento por agentes de inteligência. Ele era vaidoso, queria que sua história fosse contada. Essa vaidade foi o que o levou à sua queda final, comentou um oficial da Marinha Mexicana após a operação. Extradição para o Zipibriura, 19 de janeiro de 2017. Com o temor de uma terceira fuga, o México rapidamente o extraditou para os Estados Unidos em 19 de janeiro de 2017. Lá, ele enfrentaria um sistema de justiça muito mais rigoroso, onde a corrupção era menos tolerada. O julgamento do século, novembro de 2018 a fevereiro de 2019. O julgamento de El Chapo no Tribunal Federal do Brooklyn, Nova York, durou 3 meses, de novembro de 2018 a fevereiro de 2019.
Foi um espetáculo que revelou a brutalidade do cartel e a extensão de sua rede de corrupção. 56 testemunhas, incluindo ex-associados de alto escalão e até membros de sua própria família, depuseram contra ele. Ouvi El Chapo dar ordens para matar em diversas ocasiões, disse um de seus tenentes. Jesus é o rei Zambada. Outra testemunha descreveu como El Chapo teria torturado e executado rivais com as próprias mãos. As evidências detalhadas de tráfico de drogas, assassinato, lavagem de dinheiro, suborno a políticos e policiais foram avassaladoras. Repórteres que cobriram o julgamento descreveram a atmosfera tensa, os detalhes chocantes da violência do cartel e a frieza de El Chapo no banco dos réus. Era como assistir a um filme de máfia, mas era tudo real, e cada testemunha confirmava a brutalidade do homem, escreveu um jornalista do New York Times. A condenação e a prisão perpétua, 17 de julho de 2019. Em 17 de julho de 2019, após ser considerado culpado em 10 acusações criminais, El Chapo foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos. Ele está cumprindo sua pena na prisão de segurança máxima ADX Florence, no Colorado, conhecida como a Alcatraz das Rochosas, a prisão mais segura dos Estados Unidos, onde é mantido em isolamento extremo 23 horas por dia, com mínimas chances de contato humano. A saga de El Chapo Guzmán é um lembrete vívido do poder do crime organizado, da corrupção endêmica e da capacidade de um homem de construir um império de terror. Suas fugas espetaculares se tornaram lendas, um arquivo criminoso que parecia inescrutável. Mas, no final, a justiça, com a ajuda de erros e tecnologia, prevaleceu. A história de El Chapo nos faz questionar os limites da ambição humana, a força das leis contra o crime que transcende fronteiras e o preço que sociedades inteiras pagam pela existência de figuras como ele. Ele pode estar atrás das grades, mas seu legado de terror e a sombra do cartel de Sinaloa ainda pairam sobre o México e o mundo. Qual sua opinião sobre El Chapo e o poder dos cartéis de drogas? Você acredita que ele realmente pagou por todos os seus crimes ou o sistema foi apenas parcialmente eficaz? Deixe sua teoria nos comentários. Se você foi impactado por este arquivo criminoso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. Eu sou Arthur Montenegro e este foi mais um Arquivo Proibido.